Oi, pessoal. Rodrigo deu uma ideia que já resolvi fazer agora, que é para não deixar passar. Para vocês terem um material de consulta mais fácil sobre as marcas de coisinhas ali que eu fui falando, mostrando. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar. Eu até fiz uma cola aqui embaixo para eu não esquecer de nada. Primeiro, sobre essas coisas comestíveis para usar como base para o requeijão de castanha de caju, para o tofu mexido, para o tahine, para a geleia, para todas essas pastinhas e afins. Então eu vou falando e o Rodrigo aqui na lateral vai colocar imagens de marcas e não se assim, vejam, eu de novo não estou fazendo propaganda de alguma marca específica, são as que eu compro aqui na minha casa, porque eu leio o rótulo e considero que aquela composição é adequada. Então, vamos partir do princípio que essas pastinhas e afins, é sempre bom a gente passar em cima de um pão que a gente fez em casa. Então, a gente pode, por exemplo, fazer com as próprias mãos, quem gosta de fazer pão. Quem não tem essa habilidade pode comprar máquinas de fazer pão. E também, se não tiver essa possibilidade, está tudo certo. A ordem seria você buscar um pão artesanal. Então, tem padarias que fazem pão. Por exemplo, aqui perto de casa tem uma padaria que coloca lá os ingredientes, fermentação natural, farinha integral, sementes. Então, dependendo da padaria, a gente tem essa opção de comprar um pão que a gente chama de artesanal. Ou lojinhas de produto natural, que tem pães mais artesanais. E, em último caso, esses pães de supermercado, veja essas marcas aqui, que pode ser da Nutrela, da Pullman, da Vic Bold, e que no painel da frente esteja escrito 100% integral. E aí vocês viram a embalagem, né, no verso, confiram a lista de ingredientes, e o primeiro ingrediente tem que ser farinha de trigo integral, e só ter ela, não ter farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que isso é farinha branca. O mesmo vale para pão sueco, pão sírio, essas formas de pães diferentes. Então, já pegando o pão sueco, que parece então essa bolacha água e sal, é bem fininho, nós mostramos acho que duas marcas, né? Acho que a Via Delícia e uma outra orgânica, que eu nunca guardo o nome, eu só sei que ela é orgânica, uma embalagem meio verde. Então, o Rodrigo está colocando a foto aqui para vocês olharem. E confiram na embalagem se tem, de novo, farinha de trigo integral, e aí fermento e água. Normalmente um pão sueco é isso daí. Pode vir com gergelim, com orégano, com cúmel, que são, essa Via Delícia, por exemplo, faz essas variações. O pão sírio, a marca mais conhecida dos supermercados é essa Pita Bread, e procurem a embalagem roxinha, que é a 100% integral, e acabou de sair uma nova, que é a misturada com quinoa e outros grãos. Então, as fotos estão aqui para vocês darem uma olhada também. Bolacha de arroz, que pode tanto ser essa pequenininha, a marca é a Camil, acho que não tem outro fabricante dessa menorzinha, mas existem outras marcas de bolachas assim maiores, e também aqui estão algumas possibilidades para vocês pesquisarem. Confira sempre que o ingrediente das bolachas de arroz seja arroz, só isso, mais nada, tá? Às vezes vai chia, às vezes vai pimenta, às vezes vai linhaça, mas que não tenha nenhum outro componente ali, nem sal, normalmente não vai nessas bolachinhas. Então, acho que já foi toda a parte dos pães. Vamos passar para a parte do tofu. Então, eu falei que para o tofu ser uma fonte considerável de cálcio, ele precisa, aquela água que vem no tofu, ser feita, né, com algum sal de cálcio. Então, normalmente é ou sulfato de magnésio ou sulfato de cálcio, que quando vocês compraram o tofu, ele veio numa água que nem vem queijo fresco. O meu já estava aberto, né, porque eu tinha comprado fazia uns 2 dias, mas veio com aquela água também. Então, confiram na embalagem se está escrito ali sulfato de cálcio, sulfato de magnésio. Tem duas marcas que eu tenho certeza, porque alguns tofus não aparece nada, só aparece lá extrato de soja e não diz qual é aquela água, e aí tem que ligar no atendimento ao consumidor para saber. Mas duas eu já sei,
que é a Ecobras, que é uma marca inclusive de tofu orgânico, e a Agronipo, é uma marca também bem antiga, nossa, é bem antiga no mercado, ainda está escrito em letras orientais, e ali está escrito é de soja não transgênica e é feita com um sal de cálcio, então são tofus mais ricos em cálcio. Independente de ser rico em cálcio ou não, vocês viram como é facinho preparar, vocês vão ver no próximo encontro, no encontro do jantar, como é fácil fazer mais uma forma de tofu, e patezinho de tofu, eu posso, num outro encontro que a gente tem, eu posso mencionar isso. O tofu é uma das formas boas de se consumir a soja, da mesma forma que o tempê, que já é uma plaquinha, como se fosse desse tamanho assim, fininho, que o grão da soja ele é fermentado, aí depois essa plaquinha a gente corta em pedacinhos menores, deixa marinando no shoyu, nos temperos, como a gente vai fazer o tofu no dia do jantar, e depois passa na frigideira. Isso é uma boa forma de comer a soja com alto teor proteico. Lembra que o miso e o shoyu também são outras formas de consumir soja, mas a gente não tem um teor proteico grande, porque a gente consome pouquinho e tem muito sal, tá? Sobre o shoyu, eu falei das marcas para vocês procurarem que só tenha a soja, um cereal, que no caso do que eu mostrei do Daimaru, que o Rodrigo tá colocando a foto dele aqui, era o milho, mas pode ser arroz ou pode ser trigo, e o sal, tá? Eu vou fazer uma pesquisa, o Rodrigo vai colocar aqui também outras marcas, o Kikkoman eu me lembro de cabeça, e vou colocar os outros orgânicos também, que eu não sei o nome, porque está escrito não em português, então não vou lembrar realmente o nome, tá? Deixa eu fazer a colinha aqui, e que não tenha glutamato. Então é bem importante que o shoyu não contenha glutamato, aliás, glutamato não é um ingrediente bem-vindo para nenhum alimento, então fiquem de olho nos rótulos. Nós falamos do suco verde, gente, vocês viram, né? Que tristeza, fiquei com uma vontade de tomar aquele suco verde, mas eu vou ter que comprar couve porque acabou para poder fazer amanhã ou depois, porque eu perdi o meu suco. Bom, o que dá para colocar? O suco verde, a couve é um baita de um cicatrizante estomacal. Então, além dele ter um valor nutricional bom, porque tem cálcio, a couve é rica em cálcio, é rica em caroteno, é rica em vitamina C, aí tem ácido málico da maçã, tem mais ácido cítrico e vitamina C da laranja, tem o componente que é anti-inflamatório do gengibre, então é um baita suco. Se a gente pensar especialmente na couve, que é cicatrizante, e no gengibre, que é anti-inflamatório, aí as frutas elas vão variar com a sua característica, né, com seu valor nutricional, e o que a gente pode adicionar, que eu citei, é a babosa. Ela tá lá no quintal, então acabei não cortando, e judiação, cortar algo que eu não vou utilizar agora porque não tô precisando, mas as folhas que eu tenho são largas e compridas, então a gente corta um pedaço, pode ser de 2 dedos, descasca a babosa, depois que tirar ela do pé, deixar ela com a parte cortada para baixo, porque vai escorrer uma substância mais escura, aquilo escorre, depois a gente corta um pedacinho, mais ou menos assim, de uma largura e assim, desse tamanho, de babosa, e coloca no suco. Não vai ficar talvez tão saboroso, porque a babosa é um pouquinho amarga, mas vai ser um baita cicatrizante do estômago. E a gente citou também a Ora Pronobis. Aqui na nossa região, a Ora Pronobis é uma punk, é uma planta alimentícia não convencional, só que em outras regiões ela não é considerada não convencional, porque ela é bem popular. Então, aqui eu estou na região sudeste, né? Estou gravando de Campinas, aqui a Ora Pronobis é considerada uma punk. Então, uma planta que não é consumida convencionalmente, você não vai achar por aí com tanta facilidade, a não ser em feiras de orgânicos mais específico. Dá para colocar no suco verde, dá para fazer refogada, dá para colocar na salada, então ela é bem versátil, assim como várias outras punks. Outro tema que saiu foi o sal. Então, lembrem que entre o sal refinado comum e o sal marinho é o melhor.
O Rodrigo está colocando aqui as fotos desses sais. O sal do Himalaia não tem problema de ser consumido, ele é só mais caro e tem uma pegada de carbono muito maior, porque ele vem de um outro continente. Nesse sentido, eu, Ana, prefiro consumir um alimento mais produzido localmente. E tem o sal negro também, que eu não sei explicar para vocês a forma de extração e por que é dessa forma. Não é algo que eu uso no meu dia a dia, experimentei uma vez só, como eu não gosto de ovo, então nem fui atrás dele, porque ele realmente tem um gosto bem similar aos ovos, tá? Aquele ovo cozido. Uma coisa que eu também falei sobre as aveias, né? Foi até, eu acho que uma pergunta da Tamires, qual aveia usar. A aveia em flocos prensados nós vamos usar para fazer a granola. E a aveioca é feita com essa aveia convencional. A farinha de aveia não fica tão gostoso, eu já experimentei. Ela é muito fininha, ela vai ficar muito mais dura, mais consistente, vai ter que usar mais água. Então, aveia em flocos normais, flocos finos, tanto faz. E aí a marca também tanto faz. E o que vocês precisam só prestar atenção é que tem, às vezes, a aveia um pouco mais seca, um pouco mais molinha, isso dá diferença na textura da aveioca. Portanto, o líquido, vocês vão dar o ponto ali na mão, à medida que for aprendendo a fazer. Um outro tema que saiu aqui foi o gergelim, então sempre comprar a semente de gergelim ou tahine de gergelim com casca. Gergelim descascado, aliás, vou refrasear, o cálcio está predominantemente na casca do gergelim, então se descascar o gergelim, a gente perde esse mega nutriente. O gergelim é a principal fonte de cálcio no reino vegetal, então não vale a pena comprar gergelim pelado, tá? É gergelim integral com casca. E por último, eu acho que o que faltou falar, assim, do gergelim, as marcas aí, eu vou colocar algumas marcas aqui, mas sempre olhem o rótulo, sempre. Tudo que vocês forem comprar, olhem o rótulo. E as bebidas vegetais, o que eu posso nesse momento recomendar é que elas sejam sempre enriquecidas com cálcio, que não contenham açúcar e que não contenham muitos aditivos. Às vezes tem um emulsificante, que é para deixar ele um pouquinho mais espessinho, mais grosso. Normalmente é goma guar ou goma xantana. Se for isso, tá tranquilo. Se for aqueles nomes que você não consegue nem pronunciar, aí evita de comprar. Não só o leite vegetal, como qualquer outro alimento. Combinado? Então, se houver mais dúvidas, à medida que vocês forem testando aí ao longo da semana essas receitas, é só falar.